E se você está perdido no seu negócio da fotografia, hoje a gente vai desmistificar quais os indicadores que são necessários para você gerir o seu negócio de fotografia. Fala galera, Christian da GoImage por aqui, hoje em mais um Papo GoImage falando sobre indicadores financeiros, né? Esses números, né? Essas coisas que são tão importantes para que a gente possa ter o nosso balizador e saber para que lado que a nossa fotografia, que o nosso negócio está arrumando. E para conversar sobre isso, vamos chamar aí a Amanda Vanelli. Amanda, obrigado mais uma vez pela participação, tu que é especialista em indicadores, KPIs, OKRs e todos os tipos de siglas aí. Seja bem-vinda, Amanda, mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero, contribuir um pouco com esse mundo dos indicadores também, sem trazer toda essa complexidade. Não vamos falar de OKRs e tudo mais, vamos trazer isso de forma simplificada, aquilo que é o básico, bem feito, que precisa ser feito. Acho que é um bom começo. O fotógrafo não sabe mexer na câmera direito, né? Ali tem AV, TV, M, número guia de flash. Ele já se atrapalha com o que é bom, velho, com o que é fácil. Imagina com essa parada toda aí. Então, vamos ver, né? Onde é que a gente vai parar. Muito bem. Eu acho que antes disso, cara, eu queria perguntar pra Amanda, porque assim, pra quem não sabe, a Amanda também tem uma especialização em planejamento estratégico, né? Então, pode até parecer que vai fugir um pouquinho da pauta, mas eu queria perguntar pra Amanda, tu que estudou muito a parte de planejamento estratégico, conduz, né, aqui junto com a gente os planejamentos estratégicos da GoImage. A gente, para quem não sabe, todo mês de outubro, a gente passa uma semana fora da empresa aqui, olhando, botando números, simulando cenários. E mesmo assim, quero dizer assim, inclusive baseado na experiência desse ano, tá? Que ainda assim, com o planejamento estratégico, a gente acaba muitas vezes não conseguindo cumpri-lo e as coisas, fatores externos, às vezes chegam para nós que fazem com que a gente não consiga dar a tração e o direcionamento que foi planejado. Mas a pergunta é assim, Amanda, qual a importância de um planejamento estratégico pro fotógrafo e para a fotógrafa? Por mais que não seja a pauta principal, eu acho que são assuntos que eles se relacionam, né? E ter um planejamento estratégico, e independente do tamanho dele, é essencial para qualquer negócio. O planejamento estratégico, ele direciona o caminho ao qual a gente tem que seguir. A gente planeja, né? E depois traciona o nosso negócio de acordo com daquilo que a gente almeja. Eu sempre faço esse desenho, né, no nosso planejamento estratégico. Nós estamos aqui e o nosso objetivo é chegar aqui no topo. O que a gente vai enfrentar dentro desse caminho que a gente conhece e o que vai balizar que nós estamos crescendo durante o processo. E, obviamente, né, nem sempre são números aqui no meio, mas a gente precisa metrificar todos os passos que a empresa está dando. Né? Por vezes, ele não vai ser um indicador, mas vai ser metrificado que nós estamos no caminho para atingir, aqui estou relacionando o topo, né, mas onde a gente quer chegar. Bom, eu acho que trazer clareza para o processo, direcionamento, né? A gente usa a expressão também para onde o nosso barco está apontado, faz todo sentido. Agora, o que a gente vive na prática é que o planejamento, ele não é escrito em pedra. A gente pode voltar a revisar ele e a gente deve fazer isso, porque o mercado muda e muda numa velocidade que às vezes a gente não consegue nem acompanhar. A gente enfrenta cenários econômicos, climáticos, coisas que não estão, às vezes, na nossa mão e acontecem. Então, a gente precisa redirecionar o nosso negócio para que os números não fiquem no negativo, né? Porque a base final, ela vai ser os números. Então, sim, está extremamente relacionado ao assunto que a gente vai falar, que é indicadores. Muito bem, na verdade, assim, para falar sobre planejamento estratégico, ele não deve ser complexo. Isso tem que ser uma coisa que seja prazerosa, apesar de a gente, em muitos momentos, ter que enfrentar, de fato, né? Algo que nem sempre é bom, né? Então, mas ele é uma coisa, assim, que dá clareza, cara. Eu diria, assim, que uma das principais coisas que pode fazer um negócio de fotografia mudar é o fotógrafo olhar com atenção e com carinho pro planejamento estratégico. Olhar, cara, como é que eu vou desenhar o ano? Pra onde que eu vou seguir? A ideia do deixa a vida me levar e vai indo, assim, tipo, eu acho um pouco perigosa. Pelo menos é uma percepção que eu tenho, tá? Quando a gente monta um planejamento estratégico, normalmente a gente monta as nossas metas. É o momento de a gente se desafiar enquanto profissional, enquanto negócio. Né? A meta, ela tem que dar o friozinho na barriga. Se ela não deu frio na barriga, essa meta ela não está audaciosa o suficiente dentro da tua capacidade.
né? Então eu acho que o planejamento também serve para isso, para se desafiar, saber que tu tem potencial para chegar um pouco mais além, e o planejamento ele serve para detalhar como a gente vai chegar nesse mais além. E não é nada complexo, tá? Na verdade, a gente tem aí inúmeras, além de ferramentas, tem matrizes que podem auxiliar e conduzir o processo. O primeiro é um pouquinho mais complicado, que nem o Vanassi sempre fala, o primeiro vídeo que tu vai mandar para um cliente lá falando: oi, fulana, você não sei o quê, é horrível. O segundo é um pouquinho menos e assim vai indo. Então, o primeiro planejamento estratégico, ele dá uma bagunçada, a gente fica um pouco perdido, mas depois as coisas vão evoluindo. Então, quando a gente fala de indicadores, uma das ferramentas que eu acho que precedem isso é o próprio planejamento estratégico. Tá? Então, eu só quis puxar esse assunto porque eu acho que elas estão realmente ligadas. Mas, e aí, Vanassi, tu usa o que de indicador? Tu tem o que tu controla aí na agência? Cara, a gente controla muitas coisas, mas eu queria tentar trazer os indicadores que eu acho que o fotógrafo deveria controlar. Eu acho que assim, ó, primeiro indicador, você tem que controlar faturamento. Você precisa controlar e ter metas de faturamento. Por quê? Porque faturamento é a parte mais fácil, é o indicador. Por que eu acho que ele deve ser controlado? Ele tem que estar na ponta da planilha, o faturamento. Ele tem que estar o tempo todo verificando se ele está atingindo as metas de faturamento. Porque o faturamento é a parte mais fácil de ser controlada, certo? E porque, para mim, a venda é a principal função de uma empresa, é vender. Não é nem entregar, tá, gente? Eu sei que isso é polêmico, mas a empresa que tem a mentalidade de que a minha principal função é vender é a empresa que prospera. Porque senão a gente acaba entrando numa onda de ficar esfregando pixel, né? Sabe o que é o fotógrafo esfregador de pixel? O que é esfregar um pixel? O cara pega o mouse e fica assim, né? Esfregando o pixel no Photoshop. O fotógrafo esfregador de pixel, que se preocupa mais com esfregar pixel no Photoshop do que necessariamente com vender, normalmente é o fotógrafo que não tá dando certo. É o cara que reclama, o cara que... Porque, gente, eu gosto de lembrar vocês, né? Memento mori, cara. Lembre-se de que você vai morrer. Lembre-se de que você vai morrer. Então, esse tempo que você fica gastando com uma coisa que não tem sentido nenhum, que é a parada principalmente da edição. A edição, pra mim, é a desgraça na vida do fotógrafo, é a edição. Porque uma coisa que você pode delegar pra uma menina de 15 anos e ensinar numa semana não pode tomar a maior parte do teu tempo. Eu sempre passo. Edição é a desgraça da vida do fotógrafo. É a atividade que menos mexe o ponteiro. E que o fotógrafo mais gasta o tempo dele. De longe, eu aposto que a maior parte de quem tá nos assistindo, e que é o fotógrafo que ainda não passou daquela barreira dos 10, 12 mil, né? É o cara que se mata editando foto, né? Mas tudo bem. Faturamento, número 1, em função disso que eu falei. Número 2, e muito importante, é monitorar. E esse indicador é quantos leads estão entrando. Olha só o que eu tô trazendo pra vocês. Pra mim, essa métrica de marketing é mais importante até do que todas as outras, porque é ela que garante o faturamento. Porque quando o cara tem na cabeça o planejamento estratégico, como a Amanda tava falando, ele tem lá, cara, o que eu sempre preguei? Eu preguei o seguinte: o fotógrafo tem que pegar, bota uma cartolina na mesa, divide os meses bonitinhos. Aí ele vai ter que pensar, meu irmão, qual que é a minha meta de faturamento? Você vai pegar a meta de faturamento e você vai colocar ela no ano, escrever a lápis mesmo, lá embaixo, a meta de faturamento. De cada mês, quanto você quer faturar. E, obviamente, né, se você é um cara audacioso, como a Amanda falou, você vai aumentando esse faturamento mês a mês, porque você tem que crescer, né? Você tem que desenvolver o teu negócio. Depois que você olha para o faturamento, você vai olhar para cada mês, e daí você vai olhar para o mês anterior e você vai pensar, ok, o que eu tenho que fazer no mês anterior para garantir que eu vou ter a quantidade suficiente de clientes para atingir esse faturamento, certo? Então você vai lá e você vai ter no mínimo 2 e no máximo 4 ações de marketing para trazer esses clientes. Aí você vai olhar para essas ações de marketing e você vai pensar quantos clientes precisam vir de cada ação. Esse indicador é um pouco mais trabalhoso de fazer, mas se você pausar esse vídeo e fizer exatamente como eu falei, com uma cartolina, certo? Você vai descobrir um número mágico, que é o número de leads que eu preciso prospectar para conseguir atingir aquele faturamento. Então, esse é o segundo indicador. E o terceiro indicador, para mim, que é importantíssimo, e eu acho que o fotógrafo não precisa de mais de 3 indicadores, tá? É o quanto está custando a minha operação. Para que ele consiga ter lá, cara, pelo menos uma conta burra, cara, estou faturando tanto, estou custando tanto. Isso aqui tá lucrativo, isso aqui tá saudável. Então, para mim, esses 3 indicadores são os básicos para o fotógrafo. Se ele quiser um quarto, ele quiser ir além, e ele já tiver conseguido organizar um fluxo de caixa, ter um DRE, ter uma coisa mais bem organizada, percentual de lucro.
quanto por cento eu tenho, quanto por cento do meu faturamento efetivamente é lucro. E eu vou dar um número mágico para você, fotógrafo. Pagando o seu salário, depois que você paga o seu salário, tenha um salário, ok? Um negócio de fotografia saudável tem que estar entregando no mínimo 35% de margem. Se você não tem 35% de margem de lucro, esse negócio não é saudável. E se você não está se pagando um salário suficiente para que você viva, vou dar um número, a galera gosta de número, fotógrafo tem que ganhar no mínimo 7, 8 mil reais por mês. No mínimo, para sobreviver. Menos de 7, 8 mil, gente, desculpa, mas é melhor você tá assumindo o risco de uma empresa, sem 13º, sem férias, sem direito nenhum, ok? Com o risco de, eu sei que os fotógrafos não gostam muito de pagar imposto, né? Com o risco de cair a qualquer momento, e vai acontecer, você sabe que vai, né? Cara, você tem que estar se pagando 7, 8 mil por mês, no mínimo, mas no mínimo, tá? Saudável é acima de 12, 13, ok? E tem que estar sobrando 35% no caixa da empresa, tem que estar sobrando lá, você tem que estar vendo 35% sobrando. Isso é um negócio saudável, cara, isso é o que não falam pra você aí. Então se você tá faturando 10 mil e tá tudo misturado e você não sabe pra onde vai, esse negócio não é saudável, cara, não é saudável. Você tá aí acima do peso, não indo pra uma academia, estressado, sem dar atenção pra tua mulher. Esse é o padrão do fotógrafo, né, que tá faturando 10k. Se for olhar, olha se não é. Acima do peso, estressado, brigando com a mulher, quase se divorciando, sem motivação pra nada, testosterona em menos 200. Esse é o cara, velho. Esse é o cara. É assim que você quer viver? Então é melhor você pegar uma boa empresa, por exemplo, como a GoImage e trabalhar lá. Desculpa, tô sendo sincero. Gosto muito dessa questão de, o indicativo de faturamento para ter uma meta, né? E da meta, eu gosto muito desse conceito, que tu pega a meta, quebra ela em quanto tu vai vender em cada segmento dentro da tua empresa, deve ser uns 3 no máximo. Depois em canais de aquisição, os canais de aquisição tu cria ações e as ações vão para atividades na agenda e depois tu vai construindo tudo aquilo para no final do ano tu bater a meta. Então ali quando eu tinha mentoria, o pessoal fazia esse exercício, então é bem legal, porque daí o que acontece? Para de ser subjetiva a parada de, você tem que prospectar os seus clientes, você tem que fazer marketing, você tem que fotografar mais, eu preciso de mais clientes, eu preciso de... Mas como? Como? Isso Por quê? Da onde? Sabe? Ter isso de forma estratégica, eu preciso de mais clientes, mas às vezes tu precisa, cara, ao invés de fazer, sei lá, vender um casamento, tu vai fazer 3 ensaios gestantes durante a semana, que é um negócio mais lucrativo, é mais fácil de prospectar, o ROI é mais baixo, algo nesse sentido. Então tu ter essa clareza de pegar o pedregulho, que é a tua meta, sei lá, de 300 mil reais por ano, e quebrar ela em vários pedacinhos, e depois ir construindo de novo com todas as ações. Muito bem, uma coisa que eu acho legal compartilhar com você também é ser Prime da GoImage, né? A GoImage tem um grande ecossistema que oferece diversas ferramentas e uma delas é o GoImage Prime, onde libera aí, tem acesso ao GoImage Academy com inúmeras aulas, inclusive os 3 que estão nessa conversa têm aulas lá incríveis para você estudar para sair da fotografia do ponto A para o ponto B com muito mais facilidade, com muito mais sucesso, descontos, frete grátis acima de R$100, então tem muita coisa legal no programa do Prime. Escaneie o QR Code, torne-se Prime e venha fazer parte dessa comunidade aqui com a gente. Amanda, aliás, antes de pedir para ti quais são os teus indicadores, o que tu considera como mais importante, eu quero passar os meus, tá? Se eu tivesse, aqui na GoImage a gente tem vários, né? Que aí envolve estoque, envolve turnover, envolve áreas aí que são diversas, por conta aí também das áreas que a GoImage tem, né? Mas pro negócio da fotografia, primeiro, sem dúvida nenhuma, eu teria como primeiro passo o planejamento estratégico, que é um pouco do que o Pedro falou, que é assim, ó, cara, eu peguei a minha meta, tô desconstruindo ela aqui, tô vendo como é que eu vou fazer cada ação. Eu olharia para faturamento, sem dúvida nenhuma, mas não como uma métrica de vaidade, porque isso é um problema. Faturamento que, legal, tá vendendo bastante e tal, mas e aí? Quanto sobra lá na última linha. Mas então, antes de controlar o lucro disso, eu olharia sim também, então, o faturamento, a despesa do meu negócio, né? E depois, por consequência, eu avaliaria sim a questão do lucro, tá? Outras métricas ali, claro, o Vanassi comentou que eu acho importante também, com a parte de geração de leads. Eu, na parte financeira, não negligenciaria, obviamente, mas eu olharia principalmente para esses indicadores financeiros. Não, eu esqueci de um também que é importante, o caixa, tá? O caixa, que no final das contas é o lucro que tá sobrando, mas o caixa todo mês tem que tá entrando dinheiro no caixa para eu saber, cara, depois tu olha lá para que reserva financeira tu vai ter que deixar, depreciação e tal, cara,
planejamento estratégico, faturamento, a despesa e o caixa entrando, para mim, são os pilares principais. Venda é vaidade, lucro é sanidade, mas o rei é o caixa, meu amigo. Quem manda é o caixa. O resto obedece o rei. O rei é o caixa é rei, né? Bom, eu vou pegar vários ganchos aqui antes de falar de indicadores, porque eu acho que tudo que foi abordado aqui faz muito sentido, né? Cada um de nós tem uma visão, mas todos eles fazem muito sentido. E eu começo essa fala trazendo a importância do fotógrafo, né, do profissional de fotografia, ele entender que por mais que eles sejam eu presa, eu sou sozinho, eu que controlo tudo. Não, você é uma empresa. Você tem que lidar com o seu negócio como um negócio. Hoje ele é um profissional solo, amanhã ele vai ter uma equipe e assim por diante, né? É assim que cresce. Então, acho que esse é o ponto principal. Entender que por mais que você seja solo, você é uma empresa. Segundo ponto, eu acho que é importante definir no que você é bom. Porque uma empresa, por mais que solo, tu tem que vender, tu tem que fotografar, tu tem que editar, tem um monte de coisa para fazer. Defina aquilo que você é bom, terceirize aquilo que você precisa de suporte. Se você tentar fazer tudo, a sua margem ela vai ser consumida. E às vezes tu desperdiça horas daquilo que tu é bom em coisas menores. Eu uso muito, aqui fazendo um pouco do meu merchan também, mas eu uso muito isso, né, no discurso da minha venda financeira. O empresário, ele é bom naquilo que ele está se propondo a fazer no seu negócio. E muitas vezes não é em gestão financeira. Então, terceiriza isso para um profissional que consegue te dar esse suporte, né? Ou pelo menos conta com um mentor, um consultor aí que possa te ajudar. E aí, falando de indicadores, para mim, faturamento é inegociável. Tu tem que planejar e controlar esse faturamento. Isso é inegociável. Usa ali a cartolina, né, Vanassi? Lista ali, faz um rabisco, mas planeja esse teu crescimento e planeja quanto vai custar esse crescimento. Tu vai crescer o teu faturamento, o teu custo ele não vai permanecer igual. Tu tem que investir em marketing para trazer os leads para dentro. Né? Tu vai lançar uma campanha, tu vai ter um investimento muito antes da tua receita. Então, ter este planejamento claro, respeitando esse crescimento de faturamento e respeitando também a sazonalidade do teu negócio, tu consegue mapear o teu lucro e mapear o teu prejuízo, né? A gente mapeia prejuízo por alguns meses, isso acontece e às vezes, por mais que tu tente, né, a tua missão é fazer aquele prejuízo não acontecer naquele mês. Só que se aquele prejuízo estiver mapeado, tu consegue ter clareza da tua reserva financeira necessária para suprir aquele mês, né? Aqui a gente pode olhar como caixa, mas quanto que eu preciso ter para cobrir aquele mês? Até existem alguns indicadores de mercado, assim, que vale trazer. Nós precisamos começar o mês com, no mínimo, 2 meses de custo guardado no caixa. Claro que isso é uma construção, né? Talvez agora pareça utopia falar sobre isso. Mas tu ter uma reserva de pelo menos 2 meses de custo, ele cobre qualquer imprevisto que o teu negócio possa ter. Como, por exemplo, né, a questão da enchente ali que todo mundo passou e muitos empresários quebraram porque não estavam financeiramente preparados para isso. A gente usa, né, prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, que é eu vou vender em 3, 4, 10 vezes para o meu consumidor final, para o meu cliente, mas a minha despesa ou a minha compra, comprei um equipamento, em quantas vezes eu vou pagar esse equipamento? Né? Trazer isso para uma gestão de fluxo de caixa, eu acho que é extremamente importante e também baliza a nossa estratégia. Né? Eu vou vender em 10 vezes, mas eu posso antecipar, vai me custar tanto a antecipação, então essa antecipação eu vou botar lá no meu preço de venda do produto, do serviço. Acho que isso é essencial também. Eu acho que assim, cara, antes mesmo de se apegar, claro, tem alguns indicadores que são importantes, eu acho que são essenciais, mas antes mesmo de a gente ir pro lado tão complexo, eu acho que o mais importante é o fotógrafo começar, cara, começar e ir entendendo e errando, porque é natural, vai errar, não tem... Eu acho que isso vai mudar muito, sabe, a vida e o mercado de muita gente, porque às vezes a pessoa também reclama, porque aqui é só preço baixo e tal, mas porque não tem essa gestão, não tem essa ideia, né, de quanto deveria cobrar, não tem, sabe, e também elevar o mercado, o nível do mercado para cima também, sabe, então eu acho que começar, cara, não achar que isso é um bicho de 7 cabeças, sabe, é chatinho, principalmente para quem trabalha com a área criativa, né, cara,
Tipo, é muito mais vantajoso, é muito mais prazeroso tu ir lá e fotografar e tal. Mas, cara, é um negócio. E sendo um negócio, precisa ter essa gestão. E que não é uma coisa tão simples mesmo. Mas também não é nada, né? É isso que vai garantir o futuro aí da prosperidade do negócio. Muito bem. Então, esse foi mais um Papo GoImage. Hoje falando sobre indicadores aí com diversas dicas, diversas opiniões aí de quem tá com a mão na massa. E relatando a importância, né? A importância de ter números, né? E balizadores para que a gente possa conduzir o nosso negócio de forma cada vez mais efetiva, mais eficaz. E esse foi mais um Papo GoImage. Se você gostou, deixa o seu comentário, coloca o seu like, se inscreve no canal. Pode criticar também se não gostou. Isso é importante para nós, para que a gente vá melhorando, vá evoluindo. Isso tudo faz parte do nosso negócio, do propósito da GoImage, que é fazer o mercado da fotografia crescer cada vez mais. Certo? Por hoje era isso. Nos vemos no próximo Papo GoImage. Valeu!